Bom, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, na verdade um dos mais importantes aí de toda a nossa carreira como desenhista, que é a luz e sombra. A gente viu na aula passada aí traço e forma, né? Como a gente deixar a mão mais firme e como conseguir enxergar os objetos a partir das formas geométricas. E agora a gente vai aprender a dar volume nesses objetos, né? É através da luz e sombra que a gente consegue dar vida aos nossos desenhos. Então, com a luz e sombra, com o traço, a gente consegue passar a forma dos objetos. Com a luz e sombra, a gente consegue dar vida para esses objetos, ou para essas pessoas ou animais. A gente consegue dar um aspecto tridimensional, fazer com que esse desenho nosso pareça que está saindo da folha. É com a luz e sombra que a gente faz isso. O conceito é bem simples. Quanto mais próximo da luz, mais claro. Quanto mais longe, mais escuro. Isso aí vocês também podem dar uma olhada aí ao redor, que vocês vão perceber que é exatamente isso. O que está mais próximo da luz fica mais claro. O que está mais longe da luz fica mais escuro. Se vocês fizerem alguns testes depois com luminárias ou com lanternas, vocês vão perceber bem que é exatamente o que está ilustrando aqui essa imagem. Para a gente começar, a gente vai usar o lápis 6B. E a gente viu com o lápis HB a aula passada. O lápis 6B, como eu disse para vocês, é um lápis mais poroso. Ele tem um grafite mais poroso e, por consequência, ele deixa muito mais grafite na folha. E quanto mais a gente apertar, mais grafite ele vai deixar na folha, mais escuro vai ficar o nosso traço. Quanto mais leve for a nossa mão, né? Quanto mais a gente soltar a mão do papel, mais leve vai ficar o traço, menos grafite ele vai deixar e mais claro, na verdade, vai ficar esse traço. Então, o primeiro exercício é esse, né? Para conseguir esse efeito, será necessário praticar diferentes tons de claro e escuro. Tudo isso a gente pratica com 6B. Eu vou passar aqui o primeiro exercício para vocês, que é esse de escala tonal. Como eu disse na aula passada, a gente vai praticar isso num software, né? Eu vou fazer no software, mas é importante que vocês façam aí no papel. O que eu quero que vocês façam aí são 9 quadradinhos, como esses. Não precisa ser quadradinho perfeito, não. Pode ser qualquer tipo de quadradinho, não precisa ser muito grande também. É só para a gente treinar o peso da nossa mão. Na aula passada a gente treinou a firmeza dessa mão, né? A gente tem que fazer os traços firmes, sem tremer, sem dar aqueles soquinhos. Agora a gente vai treinar o peso dela. Quando a gente tem que deixar a mão mais leve e quando a gente tem que deixar a mão mais pesada. Certo? O exercício é o seguinte. O nosso primeiro quadro aqui, esse é o primeiro e esse é o nono. O nosso primeiro quadro, eu quero ele todo branco. O último quadro, eu quero que vocês peguem o lápis 6B aí e pintem ele todo de preto. Pode apertar bem o lápis 6B que vocês vão ver que vai ficar bem preto o último quadro. Não precisa pintar perfeito não. Qual que é o objetivo desse exercício agora? Com o lápis 6B, vocês vão tentar passar por todas as tonalidades até chegar no preto. Certo? O que isso quer dizer? Aqui vai ser todo branco, aqui vai ser um cinza bem clarinho, aqui vai ser um cinza um pouquinho mais escuro que esse, aqui vai ser um cinza mais escuro que esse mais escuro que esse mais escuro que esse mais escuro que esse quase preto, né? Mais escuro que o anterior, e esse todo preto que a gente já viu. Então, claro, como eu disse, aqui no computador eu não vou conseguir fazer esse peso da mão como vocês vão fazer aí no lápis. Eu vou demonstrar aqui como é que faz com as tonalidades aqui do próprio software. Então vocês vão fazer aí o seguinte, com a mão bem leve, quase soltando o lápis, vocês vão pintar esse primeiro quadro aqui. Bem fraquinho. Se quiserem segurar mais na parte de trás do lápis, é melhor ainda. Quanto mais longe da ponta do lápis a gente segurar, mais leve vai ficar nosso traço. O próximo vai ser um pouquinho mais escuro. Maravilha. O próximo, um pouquinho mais escuro que esse. Tá vendo? Não precisa pintar perfeitinho, é só pra gente treinar mesmo o peso da nossa mão.
Isso aqui, gente, vai ser importantíssimo para todos os exercícios que a gente fizer. Daqui para frente a gente vai trabalhar demais com esse lápis. Então esse exercício é muito, muito, muito importante que vocês pratiquem demais. Aperta mais a mão, vai deixar mais escuro. Aí a gente aperta ainda mais. E aqui a gente aperta mais ainda para chegar quase na cor preta. Certo? Então dá para perceber aqui a variação de tons e como a nossa mão foi ficando mais pesada de acordo com os quadradinhos que a gente fazia. Certo? Então, o princípio é esse. Muita luz e vai escurecendo aos pouquinhos até chegar em nada de luz. É assim que funciona. Legal vocês praticarem bastante, repetir muitas vezes esse exercício, tentar repetir também ao contrário, né? Começar do mais escuro e ir clareando, 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 soltando a mão, deixando a mão cada vez mais leve, até que a gente não precise mais fazer traço nenhum. Ok? Esse treino é importante que vocês façam muitas vezes. Então, peguem a folha de sulfite aí, que é desse tamanho mais ou menos, e façam aqui, quadradinhos aqui, e aí repitam, quadradinhos aqui, repitam, 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 repetição, até completar a folha, várias vezes, certo? Isso é muito importante. A gente vai sofrer um pouquinho, entre aspas, né? Trabalhar um pouco mais essas partes mais chatas aqui, mas isso aqui vocês vão ver a hora que estiver desenhando de fato, fazendo rosto, fazendo corpo, fazendo animal, vocês vão ver que faz toda a diferença, ok? Vamos lá para a nossa próxima. Então esse é o primeiro exercício. Depois a gente vai tentar fazer isso. Aqui eu mostro bem esse efeito no lápis. A gente vai tentar fazer isso sem os quadradinhos. Vendo? Com o lápis 6B, pratique bastante até conseguir dominar o peso da mão. Vamos voltar lá. Deixa eu apagar isso aqui. A gente conseguiu aqui ter as 9 tonalidades, certo? Uma em cada quadrinho. Agora vai ser diferente. A gente vai tentar conseguir essas tonalidades em um retângulo só. Certo? Como é que a gente vai fazer isso? Essa parte começa a ficar um pouquinho mais complicada, assim. Vocês vão ver que as primeiras vão ficar mais difíceis de fazer, depois vocês vão pegando a manha. Qual que é a ideia aqui? Que esse começo seja branco, e aí a gente vá escurecendo, escurece um pouco aqui, depois vai apertando o lápis, aperta mais o lápis aqui. Claro, mais uma vez, no computador o resultado não vai ficar tão bom quanto fica no papel, mas dá para vocês entenderem bem qual é o processo aqui, né? Então escureço mais aqui, vou apertando mais o lápis, aperto mais ele aqui, aperto mais. Legal tentar preencher todos os espaços aí em branco, tá? Aperto mais. E vou apertando até chegar no preto. Certo? Nesse exercício, qual que é a intenção? Por isso que é tão importante praticar primeiro esse dos quadradinhos, para depois chegar nesse. A ideia desse exercício aqui é que a gente não tenha nenhuma divisão entre os tons. Que de um tom para outro a gente consiga passar sem ter uma divisão, sem ter uma linha que divida. Certo?
ok? Então a gente tem a transição aqui de um tom para outro sem essa divisão. Também é importante treinar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então começa do escuro e vai soltando a mão, deixando ela cada vez mais leve, até chegar no branco. E começando com a mão mais leve, colocando peso, até ela ficar mais escura. Esse treino aqui, tão importante quanto o dos quadradinhos, né? Na verdade, é o que a gente tem que ter dominado essa técnica aqui na hora que chegar nos desenhos de fato mesmo, objetos, flores, animais, paisagens, pessoas, enfim. Essa técnica tem que ser muito bem trabalhada. Então, mais uma vez, encham a folha e repitam várias vezes, porque esse exercício é importantíssimo. Uma dica, se ficar esses rabisquinhos aqui, a gente tem uma técnica, mais uma vez aqui no software eu não vou conseguir mostrar ela exatamente, mas vocês vão conseguir entender bem, que é passar o dedo. Não sei se vocês já viram. Então vocês peguem o dedo, o indicador aí de vocês, e passem o dedo de leve em cima do lápis 6B. Opa, virou a folha. Passem o dedo de leve aí em cima do lápis. Assim, mais ou menos, ó, na posição horizontal. Vocês passando o dedo aqui sim, vocês vão ver que essas linhas vão sumir e vai ficar mais suave a transição de uma tonalidade para outra. Certo? Tem que tomar muito cuidado com essa técnica de passar o dedo. Também é importante treinar bastante isso, porque a gente pode borrar muito o desenho. O lápis 6B ele tem dessas. Se a gente passar o dedo muito forte, vai borrar. Então é importante que a gente passe o dedo bem de leve, só para tirar essas imperfeições aí. A gente vai espalhar, na verdade o que a gente faz é espalhar o grafite pela folha, né? Esse pozinho de grafite que ficou na folha, a gente dá uma espalhada só para tirar essas divisões, que não é a ideia. Então só para mostrar para vocês, ó, aqui eu tenho as divisões de uma tonalidade para outra, tá vendo? Como se fossem uns quadradinhos. Aqui eu tirei essas divisões. Então essa é a ideia. Vocês têm que chegar nesse nível aqui para ter um resultado bacana com o 6B. Ok? Então, ó, além das tonalidades, você vai poder representar diferentes texturas com perfeição. Texturas a gente vai ver na próxima aula. Mas para a gente conseguir fazer boas texturas, fazer as texturas bem feitas, a gente tem que ter isso aqui muito dominado. Então só para vocês entenderem bem, a gente precisa muito de uma coisa para conseguir outra, né? Então esse é um processo meio de sequências mesmo. Não dá para a gente fazer a próxima sem conseguir estar bem definido e bem praticado esta parte aqui. Certo? Maravilha. Então, ó, agora a gente vai aplicar essa técnica em objetos como esferas, cubos, cilindros, cones e variando a posição da luz. A gente viu na primeira aula, a gente trabalhou com formas. Então a gente vai pegar essas formas agora, que na verdade é do que tudo é formado, né? Com figuras geométricas. E a gente vai pegar essas formas e trabalhar essa técnica de luz e sombra em cima dessas formas. Então vamos primeiro fazer um cilindro aqui. Vamos lá, deixa eu pegar meu lápis aqui. Como seria um cilindro? Opa. Fazer uma linha reta. Faço uma curva aqui. Outra linha e completo a nossa tampinha aqui, como se fosse uma latinha. Beleza. Primeira coisa é identificar de onde está vindo a luz. Então vamos imaginar que a luz está vindo daqui. Certo? Se a luz está vindo daqui, óbvio, aqui vai ser mais claro e aqui vai ser mais escuro. A gente vai seguir aquele princípio de luz e sombra. Que está mais perto da luz mais claro, que está mais longe da luz mais escuro. Se tem uma luz aqui, isso aqui está mais perto, vai ser mais claro. Isso aqui está mais escuro, ou está mais longe, vai ser mais escuro. O que a gente vai fazer é exatamente o que a gente acabou de treinar com o 6B. Então a gente vai começar fazendo do lado mais escuro. Vocês podem fazer do lado mais claro. O importante é mostrar essas tonalidades aqui. E a gente vai
clareando. Agora sim, já estamos desenhando, então tomar cuidado aqui, fazer direitinho, não ultrapassar os limites aqui das linhas. E vamos clarear isso aqui. Deixando a mão mais leve, preenchendo os espaços aqui. Vocês vão ver que o resultado aí no lápis, na folha de vocês, vai ficar muito melhor que o resultado aqui do computador. Porque o lápis tem isso, né? Nada supera o lápis, na verdade. Mas dá para entender legal. Então a gente vai clareando. Esse cilindro até chegar no branco, que é onde está batendo toda a luz. Olha que legal. Bacana, né? Se ficar essas divisõezinhas, a gente passa o dedo aí depois. E ele vai disfarçar tudo isso. Olha lá. Essa ferramenta aqui simula o dedo, né? Quando a gente passa o dedo, a gente tira essas imperfeições aí e deixa mais perfeitinho. O dedo vai fazer exatamente isso, ó. Ele vai espalhar o grafite e vai deixar tudo mais esfumaçado, assim, vai ficar mais bonito. Ok? Ótimo. Uma dica. Opa. Quando a gente trabalha aqui, o cilindro ele é reto, né? Ele tem as linhas retas aqui na vertical. Quando a gente tem a tampa, por exemplo, que é um disco, né? Ela é em forma de círculo. A gente vai ter que sombrear em forma de círculo também. A gente tem que acompanhar as linhas, né? Acompanhar o formato desse objeto. Então, olha lá. A gente vai fazer em forma de círculo. Ok? Bem tranquilo. Essa é a ideia. Vamos imaginar um círculo, por exemplo. Vou pegar aqui o nosso lápis e eu vou tentar fazer um círculo aqui. Maravilha. Então, o que vocês vão fazer, se quiserem fazer o esboço dele com lápis clarinho, né? Façam aí para fazer um círculo certinho. Depois vocês vão usar o 6B para poder tirar as imperfeições aí e sombrear. Maravilha. Vamos imaginar agora que essa luz está vindo daqui, ó. Se essa luz está vindo daqui, óbvio, essa região aqui, deixa eu fazer uma outra câmera. Essa região aqui vai ser mais clara, vou fazer até de vermelho. Ó, essa região vai ser mais clara e essa região vai ser mais escura. Mesma coisa. Agora entra o que eu falei das formas aqui. Beleza, a gente sabe que aqui vai ser mais claro e aqui vai ser mais escuro. Então eu vou usar aqui a minha tonalidade para poder pintar. Porém, se eu fizer desse jeito aqui, ó. Opa. Se eu fizer desse jeito, se eu só inclinar aqui a linha e fizer assim, pintar com linhas retas, né, numa direção do lápis reto, eu não vou ter o mesmo resultado. Não vai parecer uma bola, uma esfera. Vai parecer, na verdade, um disco.
Ó, se eu fizer desse jeito aqui, vai parecer mais um disco do que uma esfera. E eu quero que ele tenha um aspecto de volume mesmo, né? Que seja uma bola, como se fosse uma bola de boliche. Como é que eu faço isso? Deixa eu apagar. Aí entra o que eu acabei de falar, de acompanhar a forma do objeto. O que eu vou fazer aqui é sombrear nessa direção. Então meus traços com 6B vão ser curvados, não vão ser mais retos. Lembra daquela primeira aula dos tracinhos, que em um dos quadrados a gente tinha que fazer traços assim, outro assim, outro assim? É isso que a gente vai usar agora, só que com 6B e praticando aí o peso da mão. Tá vendo? Já está complicando. Vamos lá, eu vou soltando a mão. Vocês vão ver aí no papel que dá um efeito sensacional. Paciência, não adianta tentar fazer rápido também, porque vai sair mó rabiscalhada e vai sair um monte de rabisco e a gente não vai ter um resultado legal. Então tem que ter paciência, fazer aos pouquinhos. Tá vendo? Eu estou acompanhando aqui o formato dessa bola. E tirando sempre o peso da mão. Até chegar no branco. Ó, vou soltando, soltando, soltando. Até chegar no branco. Qualquer coisa depois, a gente passa o dedo aqui só para... Opa! A gente passa o dedo só para igualar aqui as nossas tonalidades. Agora tem formato de uma bola mesmo, de uma esfera. Certo? Mais uma forma que eu quero que vocês façam aí é um formato de cone. Um cone é um triângulo. Opa, vou fazer mais retinho aqui. Cone é um triângulo com a base aqui circular, né? Como se fosse uma pirâmide. E aí vamos imaginar que a luz agora está vindo bem de cima. A gente tem que fazer a mesma coisa. Deixar o que é de cima não, na verdade essa luz, vamos imaginar que ela está vindo de frente, né? Eu vou pôr aqui em cima a seta, mas imagina que ela tá pegando aqui assim, ó, de frente, como se fosse alguém batendo uma foto com um flash, bem de frente. O que está mais perto da luz é essa parte aqui, certo? Vou fazer de vermelho. O que está mais perto da luz é essa parte aqui, e o que está mais longe são essas duas partes aqui. Né? A gente vai fazer exatamente isso. Deixa eu apagar essa parte vermelha. E vamos fazer acompanhando sempre o formato. Então a gente não pode fazer reto assim. A gente vai fazer nesse sentido. Então vai ser escuro aqui. Primeiro de um lado. A gente vai fazer escuro aqui. E vai soltando a mão. Deixando bem leve, bem leve, bem leve, bem leve. Até chegar no branco aqui no meio. De novo. Vou até apagar essas linhas. Opa. Aí. A gente começa escuro. Aperta bem o lápis. E aí vai soltando a mão, acompanhando o formato do nosso cone, até chegar no branco. Certo? Olha lá. E aí aqui a gente faz o inverso. Então a gente chegou aqui de escuro para o claro. Quando chegar aqui onde a luz está batendo, que é bem na frente, a gente vai vir do claro para o escuro. Então a gente começa com a mão bem leve,
e vai apertando ela aqui até ficar bem escuro. Certo? Olha que bacana que fica o resultado. Se aqui no computador já ficou bom, imagina no lápis aí. Vai ficar ótimo. Certo? Esse é o esquema. Então, treinem muito isso aqui também. Vocês estão vendo que essa aula já tem bastante exercício para fazer. Esses exercícios são importantíssimos. Importantíssimos mesmo. Então, ó, a ideia é treinar bastante esse tipo de coisa. Ok? Maravilha. Treinando isso também, repetições, hein? Façam várias esferas, vários cones, vários cilindros, vários cubos. Coloquem luzes em vários lugares diferentes. Então aqui a luz está vindo daqui, mas coloquem depois uma luz vindo de lado. Aqui está vindo de frente, coloquem ela vindo de cima. Treinem várias posições de luz diferentes para vocês pegarem a manha mesmo da parte teórica da luz, né? Que é essa noção de luz e sombra, da onde vem a luz, aonde vai ficar a sombra, e também das tonalidades. É um treino assim, essencial. Depois disso, a gente vai saber como é que funcionam as sombras projetadas. Né? A sombra projetada depende da posição e a intensidade da luz em relação ao objeto, a forma do objeto e o local onde ele está posicionado. Essa sombra aqui é aquela sombra que a gente vê no chão quando o sol está batendo na gente, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui, em cima desse cilindro mesmo. Vamos imaginar que a gente está vendo a luz do sol aqui. Vou até apagar essa luz aqui para não confundir. Vamos imaginar que a gente está vendo aqui a luz do sol. Então a luz do sol ao meio-dia, ela está bem em cima da gente. Certo? Se ela está bem em cima da gente, a nossa sombra vai ser projetada no chão, bem embaixo da gente. Certo? Beleza. Se o sol, voltando aqui, se o sol está mais ou menos às 4 horas da tarde, ele vai estar aqui, ó. Então, a luz do sol vai fazer isso aqui. Opa. A luz do sol vai fazer isso aqui, ó. E aí, ela vai projetar a nossa sombra para cá. Bem fácil, assim. É mais difícil de entender como funciona do que de fazer. Essa medida da sombra não tem exatamente uma medida certa, na verdade. O tamanho dessa sombra não tem uma medida certa. A gente tem que ter mais ou menos uma noção da posição da luz. Se o sol estiver às 6 da tarde, por exemplo, ele vai estar bem aqui. Então, essa sombra vai vir muito mais para cá. Ela vai ficar muito maior do que o objeto é de verdade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que treinar bastante, né? Porque com o tempo a gente vai entender cada vez melhor aí como é que isso funciona. Com relação às formas, deixa eu apagar tudo isso. Com relação às formas, a sombra projetada vai depender muito, claro, do formato desse objeto. Deixa eu apagar aqui essas linhas. E vamos fazer um sol aqui para todos os objetos. Certo? Vamos imaginar que esse sol está vindo daqui, ó. 11h30 da manhã, 11 horas da manhã, o sol está vindo daqui. Então, a área que esse sol está batendo é essa aqui, essa região. Certo? Claro que, primeiro que a sombra aqui vai mudar, né? A sombra vai mudar e a luz, né? A luz vai pegar aqui e a sombra vai ficar aqui. Mais ou menos como está o círculo. E aqui no cone também. Vai ter mais luz aqui e menos luz aqui. Mas tudo bem. A gente vai falar da sombra projetada. Se ela está vindo aqui,
O cilindro ele tem uma forma reta, então a sombra dele vai ser reta com a ponta arredondada. Essa é a sombra projetada desse cilindro. A gente pinta ela bem escura assim, para poder mostrar que é uma sombra, tá? Para ele estar em cima de uma mesa, por exemplo. Do círculo, ele tem o formato todo arredondado, então a gente vai fazer uma sombra toda arredondada da nossa esfera, né? A gente vai fazer uma sombra toda arredondada dessa esfera. Do cone, a gente vai fazer uma sombra no formato do cone. Então, ela é arredondada aqui, mas ela termina com uma ponta, diferente do cilindro, que termina com essa parte de cima arredondada. Olha lá. Então agora esses três objetos aqui estão com suas sombras projetadas com a forma certinha deles. Certo? Se fosse uma pessoa, por exemplo, a gente ia ter uma pessoa com o braço aberto aqui. Beleza. A sombra dela, nesse caso, seria exatamente no formato dessa pessoa. A gente projeta essa sombra no formato da pessoa. Isso funciona para garrafa, para qualquer coisa. Certo? Esse é o princípio, não é difícil de fazer. Como eu disse, é um pouco mais complicado de entender o processo, de assimilar a ideia, mas conforme vocês vão praticando no papel e observando as coisas, pegar aí uma luminária, uma lanterna, colocar perto de um vaso assim, em cima de uma mesa, e aí vocês vão mudando a posição dessa lanterna e percebendo a sombra projetada para onde ela muda também. Não precisa ser com um vaso, coloca um boneco aí, um bonequinho de brinquedo ou qualquer coisa, uma caneca, uma garrafinha, sei lá. Vocês vão perceber a forma dessa sombra e a direção dela, como muda de acordo com a direção da luz. Esse treino é muito bom, assim. Então pratiquem não só no papel, mas também na mão, né? Ao vivo, assim. Vocês vão entender melhor como é que isso funciona. Ok? Então é isso. O exercício dessa aula vai ser esse aqui. Vocês vão aplicar o que aprenderam até aqui para reproduzir a imagem acima. Lembre-se das figuras geométricas, o traço firme e o peso da mão para sombras e texturas. Texturas a gente vai ver melhor na próxima aula, mas é importante vocês perceberem aqui esse lance da luz e sombra. O que a gente tem aqui é tudo que a gente viu até agora nessas duas aulas. Primeiro, as formas geométricas. Então aqui a gente tem um cilindro, aqui a gente tem duas esferas, a gente tem um cone com um cilindro em cima. Aqui a gente tem uma esfera com um cilindro na ponta, né? Aqui a gente tem um cilindro, então é um cilindro maior com um cilindro menor aqui, que é a tampa, e assim vai. Vocês vão copiar isso aqui, tentar fazer da melhor maneira possível. Deixa eu apagar isso aqui, só para mostrar para vocês por onde vocês vão começar. Então vamos lá. Com o lápis HB, né, que é o lápis mais clarinho, vocês vão fazer primeiro aí copiar esses objetos. Então, deixa eu pegar ele bem clarinho aqui. Vocês vão fazer o formato desses objetos. Certo? Legal perceber aqui o que está na frente do que, o que está do lado do que, né? Então a jarra está lá atrás, a maçã está aqui atrás também, e a pera, né? Uma batata, acho que é uma pera. E aqui tem uma maçã na frente e o funil aqui na frente também. Então a gente vai fazer primeiro o que está lá atrás, formato bem básico assim, a gente vai fazer só o esboço, né? Então aqui tem aquela primeira maçã, um círculo, e aqui a gente tem um círculo com um triângulo na ponta, certo? Que é essa pera aqui, ó. Maçã, cilindro, que é o jarro, e a pera. Na frente a gente vai ter uma outra maçã e aqui
o nosso funil, que é um cone com um cilindrozinho em cima. Tranquilo. Esse é a primeira etapa, assim, o esboço. Aí, ainda com o lápis clarinho, a gente vai definir as formas mais detalhadamente. Então a gente vai ver que aqui tem um triângulo, aqui já tem as tampas, são cilindros menores. Então a gente vai pegar e fazer o triângulo aqui, tá vendo? Que é o bico do jarro, né? Aqui tem um quadrado, que é a haste desse bico. Aqui a gente tem um outro retângulo, que é a alça dessa jarra. E aqui a gente tem mais um cilindro, que é a tampa. Tá vendo, ó? Tudo com lápis clarinho já vai ficando mais definido. Aqui no cone também tem uma bordinha aqui que acompanha o formato do cone. A gente já começa a definir aonde que está o cabinho aqui da laranja. A gente já começa a perceber aonde que está o cabinho aqui da maçã. Entendeu? Vai deixando esse desenho cada vez melhor para ficar o mais definido possível antes de colocar o lápis 6B, antes de colocar a sombra. Certo? Visto isso, a gente vai ver, feito esse detalhamento aqui das formas, a gente vai ver da onde está vindo essa luz. Então a gente percebe aqui, ó, a gente pode marcar as áreas de luz. A luz está vindo mais ou menos daqui. Então a gente vai marcar as áreas de luz primeiro, com um lápis bem clarinho. A gente marca, ó. Pode ser até o mais leve possível a mão, só para a gente marcar da onde está vindo a luz. Então tem luz aqui, tem luz aqui, tem luz aqui, luz aqui. Aqui está bem mais escuro porque está lá no fundo, né? Então tem só um pouquinho de luz aqui. Já definimos isso. A partir dessa posição da luz a gente já vai definir também onde é que vão estar essas sombras projetadas. Uma aqui, a outra vai estar para lá, essa do cilindro vai estar aqui, essa da maçã vai estar para cá e a da pera vai estar para cá. Certo? Então esse é o ponto de partida. Depois a gente vai aplicar o mesmo processo de claro e escuro, pintando aqui com o nosso 6B até chegar no claro e aplicando todas as tonalidades. Vocês podem perceber que, por exemplo, a tonalidade do funil aqui, tá vendo? A parte mais escura do funil não é tão escura quanto essa da maçã. Então a gente tem que fazer a da maçã apertar um pouquinho mais, a da pera apertar um pouquinho mais, deixar um pouco mais escuro, e essas daqui deixar um pouquinho mais claras. Isso tudo é o peso da mão. Esse exercício, o que vai determinar o bom resultado desse exercício é esse aqui, ó. São esses treinos aqui que vão fazer com que esse exercício fique muito bom. Então, antes de fazer esse, por favor, pratiquem muito esses dois. Certo? São os principais para conseguir chegar nesse resultado. Façam isso primeiro, em várias folhas aí, treinem muito, treinem bastante. Depois vocês vão fazer esse. Também é legal fazer umas 2, 3 vezes esse aqui. Como eu sempre digo, eu vou bater muito nessa tecla, né, de treino, treino, treino. Então, quanto mais vocês praticarem, façam os 2 ou 3, vocês vão ver que o terceiro vai ficar melhor que o segundo, que vai ficar melhor que o primeiro. Então é isso, gente. Espero que vocês trabalhem muito aí. Tem muita coisa para fazer. E a gente se vê aí na próxima aula, quando a gente vai continuar com o lápis 6B, claro, falando agora de texturas. Certo? Então é isso, galera. Valeu, a gente se vê na próxima aula. Fiquem com Deus e aquele abraço.